Beleza. Próximo ponto agora, que informações a onda P pode me dar em relação ao eletrocardiograma, certo? Então, relembrando, a gente tem o nosso roteiro de 9 passos, a gente já viu identificação, padronização, ritmo e frequência cardíaca, agora a gente vai para o quarto passo, que é a onda P, justamente, certo? Então, vê, onde é que a onda P é formada? Vocês não aguentam mais essa história. Despolarização dos átrios, ok? Beleza, então a gente viu, né? O nosso sinusal vai despolarizar, uma parte do estímulo vai vir para baixo, aqui, né? Para o átrio direito. Outra parte do estímulo vai vir aqui para o lado, para o átrio esquerdo. E na hora que eu somo esses dois vetores, dá um vetorzão que está apontando para baixo e para a esquerda do paciente. A gente já viu isso várias vezes. Como é que isso vai aparecer no eletro? Onda P, né? Então, isso dominado. Beleza, resumindo, a onda P vai me dar informação sobre átrio, é isso. Então, informações novas que vocês não sabiam ainda. Quais são as características normais da onda P, né? Então, primeiro, a amplitude dela pode chegar em adulto até 2,5 milímetros ou 2 quadradinhos e meio. Primeira coisa. Segunda coisa, a duração dela vai até 0,11 segundos, que seria 2,75 quadradinhos. Pode dar, quem que vai medir 2,75 quadradinhos? Realmente não rola. O fato é o seguinte, deu 3 quadradinhos, que seria 0,12, né? 3 quadradinhos ou mais está alterado, está prolongado. E aqui é interessante o seguinte, ó, porque na verdade, primeiro quem se despolariza é o átrio direito, porque o nosso sinusal está dentro do átrio direito, então é por contiguidade, e depois de alguns milissegundos chega no átrio esquerdo. Então a despolarização do átrio direito vai gerar esse montinho aqui, a despolarização do átrio esquerdo vai gerar esse outro montinho. Na hora que eu junto os dois, né, que são dois vetores, termina gerando um monte maior, como se fosse um vetor único, digamos, né, que é esse daqui, certo? Beleza. A onda P, até agora, do que a gente já viu, ela ajudou alguma coisa? Lógico que ajudou, né? A gente teve uma aula só sobre isso, né? Como é que eu defino que o ritmo é sinusal? A onda P tem que ser positivo em D1, positivo em AVF. A cada onda P tem que seguir um QRS e as ondas P têm que ser de mesma morfologia. A gente já falou isso, né? Então, a gente já viu isso. Primeira coisa. Mas agora a gente vai para outro detalhe. No que mais a onda P pode me ajudar? O principal é diagnosticar sobrecargas atriais. Veja, a onda P na despolarização do átrio, sim. Então, se o átrio começar a ter alguma alteração, ficar sobrecarregado, crescido, aumentado, pode dar alteração de onda P. Como diagnosticar isso? Simples, lembra a história do vetor que a gente falou? Se eu tenho uma ambulância vindo aqui para esse lado, a amplitude da onda que a pessoa vai desenhar é 1, porque a quantidade de barulho é 1. Se forem duas ambulâncias, a amplitude vai ser bem maior, porque agora é o dobro do barulho, né? Então aqui é a mesma coisa, quando a gente vai para o átrio, e aí eu usei todos os meus artifícios gráficos para fazer isso daqui. Se eu tenho, digamos, essa bola tosca seja um átrio normal, se eu tenho um átrio dilatado bem maior, é óbvio que ele tem muito mais músculo, ele vai gerar muito mais amplitude ali no eletro do que um átrio normal. Então, veja, dilatação pode causar aumento da amplitude da onda P, é um fato. Segundo ponto, amplitude normal é até 2,5, ou seja, se eu tenho onda P com amplitude acima de 2,5, é porque eu tenho mais músculo ali do que deveria no átrio, né? Ou seja, eu tenho uma sobrecarga atrial. Simples assim. Vamos ver um exemplo. Ó. Isso aqui seria um átrio normal. Veja que ele tem o quê? Um quadradinho e meio de amplitude. Tá de boa. E eu tenho esse daqui ignorante, ó, que tem 1, 2, 3,5 quadradinhos. Então eu tenho um átrio aqui bem aumentado, depois complexo QRS, depois onda T. Vamos ver outro exemplo aqui, certo? Ó, aqui eu só botei os precordiais para facilitar. Então, ó, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. A gente tem onda P aumentada de tamanho aí em algum lugar. Vejam aí com calma. Tem, né? Vê, ó. Aqui em D1. Primeiro, o ritmo é sinusal. Vamos praticar onda P positiva em D1. Onda P positiva em AVF, primeiro critério preenchido. A cada onda P se segue um complexo QRS, segundo critério preenchido. E as ondas P têm mesma morfologia entre si, terceiro critério preenchido. Eduardo, isso aqui é onda P, eu me confundi. Olha, se você se confundir, sempre lembre que esse batimento é o mesmo desse, que é o mesmo desse. O que tiver para baixo é o mesmo. Então, aqui não dá para ver direitinho, ó. Onda P, QRS, onda T aplanada. Então, isso aqui é onda P, isso aqui é onda P, isso aqui é onda P. É tudo concomitante. Na hora que eu dou um zoom aqui no D2, vê só. Essa onda P aqui
tem um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, quatro quadradinhos, cinco quadradinhos. Está levemente aumentada, né? Quando eu olho para a VF, está grande também aqui, ó. Um quadradinho, dois, três, quatro. Então está muito aumentado, né? O normal seria até 2,5. Agora vê que interessante, ó. Quais são as derivações que a onda P está com a maior amplitude? Ó? São justamente essas três aqui, ó. D2, D3 menos, mas está também bastante, e a VF. Aí a pergunta é a seguinte agora. No elétron anterior, as ondas P estavam aumentadas nas derivações inferiores, né? D2, D3 e a VF. É coincidência isso? Nada em elétron é coincidência. Vê, as derivações, a gente chama de derivações inferiores essas, como a gente vai ver na aula de infarto, porque ó, D2, AVF e D3, eles estão pegando justamente essa parte inferior aqui. Enquanto que o coração estaria aqui no meio, né? Enquanto que, por exemplo, a AVL D1 está pegando a parte mais lateral do coração. A gente vai ver isso bem direitinho na aula de infarto. Mas é um conceito. D2, D3 e AVF são as derivações inferiores. Por que elas estão aumentadas justamente aí? É só a gente lembrar da despolarização do átrio. Não tem dois vetores de despolarização, um que vai para baixo, para o átrio direito, e um que vai para o lado, que é para o átrio esquerdo. Qual o vetor que vocês acham que vai estar melhor representado nas derivações inferiores? Justamente esse vetor aqui do átrio direito, que está apontando para baixo. Então ele está apontando, né? Se a gente fosse fazer aqui a representação, estaria aqui D3, e a letra vai ficar linda. AVF, Jesus, alguma coisa desse tipo. E D2 daqui, certo? Então, esse vetor aqui está se dirigindo exatamente para essas três derivações. Enquanto que o vetor do lado esquerdo, por exemplo, está indo para outro canto, certo? Então, é isso. O principal critério para a gente diagnosticar sobrecarga de átrio direito, o principal é esse. Eu olho para as derivações inferiores, D2, D3 e AVF, e eu vejo a amplitude. Passou de 2,5 quadradinhos, está aumentado. Isso tem uma acurácia boa para você dizer está alterado, é porque está alterado mesmo, certo? Então fica a dica para átrio direito. Na próxima aula a gente vai ver sobrecarga de átrio esquerdo. Beleza, então sobrecarga de átrio direito dominado, certo? E sobrecarga de átrio esquerdo. Aí vamos relembrar alguns conceitos, né? Vocês não aguentam mais ver isso, mas tá aqui, a despolarização do átrio vai gerar esses dois morrinhos, né? Que vai gerar um morrinho maior, aquela coisa toda. Vai ter até 2,5 mm de amplitude e vai ter, no máximo, 2,5 quadradinhos, 2 quebrados de duração. Teve 3 quadradinhos ou mais alterado. Aí um negócio interessante, o átrio direito, se ele crescer, a gente já viu na aula anterior que ele vai aumentar a amplitude, mas ele tende a aumentar a duração, então da P não tende. Porque vê, digamos que esse átrio direito cresceu. Se ele cresceu, vai demorar mais tempo para ele ser despolarizado todo. Ou seja, em vez de terminar aqui a despolarização dele, digamos que terminasse aqui. Então aumentou alguma coisa, mas a onda P termina acabando aqui, certo? Não muda. Resumindo, o átrio direito, por mais que ele cresça, normalmente ele não altera a duração da onda P. Já o átrio esquerdo, se ele crescer, vai demorar mais tempo para o estímulo elétrico ir caminhando, né, através dele. Aí, ó, o que pode acontecer? Ó? Digamos que ele cresceu para cá agora, certo? Aí sim, aumenta a duração total da onda P. Então, o primeiro conceito que a gente tem que falar nessa aula é isso. O sobrecarga de átrio esquerdo tende a aumentar a duração da onda P, além de 3 quadradinhos. 3 quadradinhos já é alterado, 3 ou mais alterado. Já a sobrecarga de átrio direito, não. O motivo é esse que eu acabei de falar. Então, aqui um exemplo, certo? Paciente com coração normal, a gente olha para D2, por exemplo, e vê um morrinho só, duração normal. Na hora que o átrio esquerdo começa a aumentar, é como se aqueles dois morrinhos podem até se separar um do outro. Em vez de você ver um morrinho único, você pode ver duas corcovas aqui, como se fosse a corcova do camelo. E além disso, a duração, se a gente for comparar, né? Essa duração aqui é menor do que essa duração aqui. Então aqui, com essa imagem, a gente consegue ver dois critérios de sobrecarga de átrio esquerdo. Um é isso, é o aumento da duração maior, igual a 120 milissegundos, né? Que seria 3 quadradinhos. O outro é isso. É quando você aparece duas corcovas aqui na onda P, principalmente se essas corcovas forem distanciadas por mais do que um quadradinho, né? 40 milissegundos de distância, certo? É outro critério. Aí vamos ver aqui um exemplo. Eu estou aqui com uma paciente e tal, vamos focar especificamente na onda P, certo?
Vê, eu dou o zoom aqui em D2, que é uma derivação que eu costumo ver bem a onda P. E aí, olha só que interessante, ó. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos e uma besteirinha, né? Mas vamos dizer que tinha três quadradinhos. Está aumentado. A duração da onda P está aumentada. Se a duração da onda P está aumentada, eu penso em quê? Sobrecarga de átrio esquerdo, certo? Vamos interpretar esse elétron todo, seguindo o roteiro da gente. Então, primeiro caso, esse aqui é paciente com dispneia, jovem, mulher, 20 e poucos anos, enfim, beleza. Biotipo normal, tal. Padronização está adequada, tal. A gente vê aqui, ó, o retângulo ocupando dois quadradões e aqui em cima está pequeno para vocês verem, não deu zoom nesse caso, mas tem aqui N e 25. Padronização está de boa. O ritmo, terceiro passo, é sinusal, onda P positiva em D1, beleza. Positivo em AVF, gostei. A cada onda P se segue um complexo QRS e as ondas P têm a mesma morfologia. Então, beleza, sinusal. Distância, para calcular a frequência cardíaca, a distância entre o QRS e outro. Se eu pegar esse aqui, por exemplo, tem um quadradão, dois, três quadradões. Então, frequência ao redor de 100. Eixo do QRS, né? Tem como eu dizer o eixo do QRS? Vamos ver. Aqui, onde é que está isodifásico, o complexo QRS, né? Talvez aqui D1. D1 acho que está bem isodifásico. Se ele está isodifásico em D1, ele poderia estar apontando para cima, menos 90, ou para baixo, mais 90. Aqui está tá bem positivo em AVF, então está apontando para baixo. Se eu quiser ser mais melindroso ainda, é aquela história. Posso ver que aqui tem um pouco mais de quadradinhos para baixo do que para cima, certo? Me parece aqui ter talvez um ou dois quadradinhos a mais para baixo do que para cima. Então, provavelmente esse eixo já está um pouquinho além de 90 graus, talvez 100 graus, alguma coisa do tipo, certo? Beleza. E aí, o eixo eu pulei, que é mais para frente, mas só para a gente lembrar. E aí, quando eu chego no quarto passo, que é de sobrecarga de átrio, eu dou o zoom nessa onda P, eu vejo que a amplitude da onda P não chega a passar de 2,5 quadradinhos, ó. Um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui, pega uma rebarbinha aqui do outro, mas não chega a passar de 2,5, ou seja, a princípio, não dá para bater um martelo em sobrecarga de átrio direito, mas sobrecarga de átrio esquerdo dá para dizer sim. Então, onda P com duração maior ou igual a 3 quadradinhos, eu penso em sobrecarga de átrio esquerdo. Simples assim. Mais algum critério importante para sobrecarga de átrio esquerdo? Com certeza, tem provavelmente o critério mais conhecido, né? Que é olhando para o V1, eu vejo o índice de Morris. Como é que é o esquema? Quando eu olho para V1, normalmente é uma derivação em que a onda P costuma ser meio que isodifásica. Ela tem uma parte positiva e depois uma parte negativa. A primeira parte, que é positiva, é pela despolarização do átrio direito. A segunda parte, que é negativa, é a despolarização do átrio esquerdo. Então, é um macete que eu tenho. Normalmente, eu olho para a onda P em um monte só. Eu não consigo separar o que é uma coisa e o que é outra. Aqui eu consigo. E aí, qual é o macete? Eu vou olhar só para essa parte negativa aqui do átrio esquerdo. Se a parte negativa da onda P em V1 for aumentada de tamanho, eu diagnostico que tem sobrecarga de átrio esquerdo. Saiu um artigo de 1964 de Morris. Daí que veio o título Índice de Morris, né? Como é que é exatamente isso? Vê, aqui eu vou focar basicamente nessa questão do V1. Se eu der um zoom aqui, certo? Eu vejo que essa onda P aqui ela tem mais ou menos um quadradinho de duração e de amplitude ela ocupa, sei lá, um terço de quadradinho, muito pouco. Via de regra, para simplificar esse índice, a onda P, essa parte negativa, ela pode ter até um quadradinho quadrado, né? um milímetro quadrado de área, ou seja, até um de altura e um de duração. Até 1 milímetro quadrado de área você considera normal, certo? Então, se pegasse esse quadradinho aqui, mesmo que subisse a amplitude para cá, estaria de boa. Já esse outro caso, vê só, aqui eu tenho o quê? Ó? Onda P, que é RS, a fase positiva bem pequenininha, a fase negativa aqui bem grande, que é o átrio esquerdo que a gente está interessado. A duração ó, é de 2 quadradinhos, está bem grande. E a amplitude passa de um quadradinho também, né? Um quadradinho e um terço, alguma coisa assim. Ou seja, a área dessa parte negativa da onda P aqui é maior do que um milímetro quadrado. Então está aumentado. Resumindo é isso. Olha a parte negativa da onda P, se ela tiver com o tamanho aumentado, amplitude maior do que 1 milímetro, duração maior do que 1 milímetro, sugere sobrecarga de átrio esquerdo. Então, o principal critério diagnóstico para a sobrecarga de átrio esquerdo é justamente esse. Fase negativa da onda P em V1 com mais do que um quadradinho de duração e de amplitude.
Se a gente fosse resumir, e tem muitos outros critérios além desses, certo? Mas os 3 principais critérios para a gente diagnosticar sobrecarga de ato esquerdo, então, seria o índice de Morris, que é essa fase negativa da onda P em V1 com área maior do que 1 milímetro quadrado, né? Resumindo. Onda P bífida, veja aqui, tem um morrinho, depois tem outro morrinho. Então, onda P bífida. E a onda P com duração maior ou igual a 120 milissegundos, como a gente vê aqui. Esses são os 3 principais. Um detalhe interessante, a gente não viu ainda a parte de arritmia, mas fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum na prática clínica. FA é um sinal indireto de sobrecarga de átrio esquerdo, principalmente FA que fica ali mais crônica, né, que a gente chama de FA permanente, né? Então, chega um paciente para você em FA no ambulatório, você pega um eletro na consulta anterior, 6 meses atrás estava em FA, é quase garantido que esse paciente tenha sobrecarga de átrio esquerdo. E aí tem uma relação que é o seguinte, tanto o átrio aumentado, o átrio esquerdo aumentado, ele pode causar uma fibrilação atrial, quanto o paciente pode começar a ter uma fibrilação atrial por outro motivo, hipertireoidismo, alguma coisa do tipo, com o átrio esquerdo normal. Mas o fato na fibrilação atrial, como a gente vai falar depois, o átrio não está contraindo direito, só isso, per si, pode causar um aumento do átrio esquerdo. Então, quer seja causa, quer seja consequência, o aumento do átrio esquerdo em relação ao FA, o fato é que se o paciente persistir em FA durante muito tempo, ele vai ter sobrecarga de átrio esquerdo. Isso é importante porque esse paciente do ambulatório que eu falei, você pegou um eletro, agora está em FA. Peguei um eletro de 6 meses atrás, estava em FA. Eu consigo dizer que ele tem sobrecarga de átrio esquerdo fácil? Não, porque não tem onda P. Se não tem onda P, eu não consigo ver se a onda P está bífida, não consigo ver se a onda P tem mais do que 120 milissegundos, não consigo ver a fase negativa da onda P em V1, porque não tem onda P. Mas só o fato de eu dizer, esse cara está com a FA mantida, isso aí tem uma chance muito, muito, muito maior dele ter um átrio esquerdo aumentado do que ter um átrio esquerdo normal. Então isso é um macete também que a gente pode usar. Mas veja, eu já sei os critérios de sobrecarga de átrio direito, já sei o critério principal, né? Também, átrio direito, se você for ver no livro da gente, tem uns 7 critérios diferentes. A gente pegou o principal. Se você for ver os critérios de sobrecarga de átrio esquerdo, eu sei eles isoladamente. Mas se o paciente tiver uma doença que aumenta os 2 átrios, e aí? Tranquilo, aí você segue o protocolo normal. Esse caso aqui mesmo, certo? Se eu der o zoom aqui em D2, eu vejo, a onda P tem quanto de amplitude? 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3, 3,5. Passou de 2,5, 2,5 ou mais, tem sobrecarga de átrio direito. Então, olhando para D2, eu cravei, tem sobrecarga de átrio direito. Olhando para D2 também, eu já consigo ver que essa onda P aqui tem 1, 2, 3 quadradinhos de duração. Então, só pela onda P eu já falei, opa, deve ter sobrecarga de átrio esquerdo também. Mas vamos confirmar. Vamos para a derivação, onde a gente vê melhor isso. V1, índice de Morris, né? Vamos ver se tem um índice de Morris presente. Eu pego a parte negativa da onda P e aí eu vejo que ela tem 2 quadradinhos de duração e tem 3 quadradinhos praticamente de amplitude. Então, assim, está muito mais do que 1 quadradinho de amplitude de duração, que seria o normal, né? Então, muito mais do que isso. Então, aqui, sem dúvida, tem sobrecarga de átrio esquerdo. Sobrecarga de átrio direito, sobrecarga de átrio esquerdo, sobrecarga biatrial, certo? O eletro normal, ele descarta a sobrecarga atrial, não descarta, porque aqui é um conceito importante, certo? O eletro, de forma geral, para sobrecargas de câmaras, ele é muito específico, mas ele é pouco sensível. O que é que quer dizer isso? Quando o exame é muito sensível, quer dizer que ele é muito bom de encontrar os doentes. Então, por exemplo, eu estou numa epidemia que eu estou achando que as pessoas podem estar com zika, com chikungunya, alguma coisa do tipo. Então eu posso chegar na minha unidade de saúde e falar, olha, todo mundo chegou com febre aqui, você dosa esse exame, se a pessoa tiver zika, com certeza vai dar positivo. O problema é que geralmente quando isso acontece, ele pega outras coisas também, às vezes a pessoa tem gripe, o exame dá positivo também, mas é um fato, se tiver alguém com zika, não vai passar batido por esse exame. Então é um exame muito sensível, ele não deixa passar nenhum caso doente. O exame específico é aquele que não confunde, ele não vai classificar o paciente saudável e dizer que ele é alterado, que ele é patológico. Então, por exemplo, a gente viu ali a duração da onda P maior ou igual a 120 milissegundos, indica que o paciente tem sobrecarga de átrio esquerdo. Se eu chegar e falar agora, eu não vou usar 120 não, eu vou usar mais ignorante ainda, eu vou usar 150, o paciente vai ter que ter ali 160. Vai ter que ter 4 quadradinhos de duração da onda P. Isso é muito raro de acontecer. Mas quando acontece, todo mundo tem sobrecarga de átrio esquerdo, certo? Então não tem possibilidade de você pegar você que somos normais em relação ao coração, a princípio, e dizer, olha, deu um índice alterado aqui, eu acho que você tem doença do coração, mas aí depois faz um eco, faz uma ressonância. Ah, não deu nada não, Eduardo, foi mal, me enganei.
Então, quando o exame é muito específico, isso não acontece. Se ele diz que o paciente é doente, é doente. Mesma coisa, fez uma biópsia do pulmão e diz que tem célula de adenocarcinoma, tá pronto, tem célula de adenocarcinoma, não tem como aquele cara ser normal, certo? Então, o que acontece com o eletro? Ele é muito específico, mas ele é pouco sensível. Quando ele é pouco sensível, quer dizer que ele deixa escapar muita gente doente. Então, tem muito paciente que, se você fizer um eco, a ressonância tem sobrecarga de atrial esquerdo em grau inicial e o eletro passa batido. Ou seja, ele é pouco sensível. Mas ele é muito específico. Se ele diz que o paciente é doente, ele acerta em 90% das vezes. Isso aí eu estou generalizando, logicamente, né? Porque tem critérios e critérios. Mas se eu digo que é alterado, 90% das vezes eu vou estar acertando. Então, se eu digo, olha, o paciente tem índice de Morris positivo, 90 e poucos por cento das vezes ele vai ter sobrecarga de atrial esquerdo. Não, o paciente tem uma onda P de 3 milímetros em D2, D3 AVF. 90% das vezes ele vai ter sobrecarga de atrial direito. Então, resumindo, isso quer dizer que se o eletro disser que tem sobrecarga de átrio, isso vai funcionar para ventrículo também depois. Se ele disser que tem sobrecarga, ele acerta quase sempre, mais de 90% das vezes. Mas, se ele diz que não tem, não preencheu Morris, não preencheu duração maior do que 120, isso não exclui. Você pode bater num eco, numa ressonância, um exame mais acurado, e o exame mais acurado dizer que tem. Então, o eletro sim vai deixar passar batido em alguns casos, certo? Então, resumindo, sobrecarga de ato direito, qual é a principal alteração que vai causar na onda P? Aumento da amplitude. A amplitude vai passar de 2,5 quadradinhos, em derivações inferiores, especificamente, D2, AVF e D3. Já a sobrecarga de ato esquerdo não costuma mudar a amplitude, costuma alterar mais a duração da onda P, e isso acontece principalmente pela porção final, né, da onda P. Isso aí a gente vê muito bem em V1. Onde a gente consegue separar a parte positiva inicial é sobrecarga ato direito, a parte negativa final é sobrecarga de ato esquerdo. Então, um caso clínico aqui, eu tenho uma mulher de 24 anos que está relatando dispneia aos esforços nos últimos meses, vem sendo tratada como asma na UPA, mas assim, toma broncodilatador, usa e não melhora. Aí vem para esse eletro aqui, certo? Vamos ver ele por partes? Vamos lá. Então, identificação já vi, mulher, 24 anos de dispneia. Segundo, padronização. Então, eu vejo aqui embaixo, ó, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivolt, certo? Então, também vejo aqui o retângulo que está ocupando 10 quadradinhos. Padronização está boa. Ritmo e frequência cardíaca. Ritmo, onda P positiva em D1, onda P positiva em AVF. A cada onda P se segue um complexo QRS e as ondas P estão na mesma morfologia. O ritmo é sinusal. Frequência cardíaca, vamos pegar algum aqui que esteja batendo em cima da linha para facilitar a vida da gente. Bem, não está batendo certinho não, mas digamos, desse QRS para esse, tem 1, 2, 3 quadradões mais ou menos, 30, 300 dividido por 3, 100. Então mais ou menos 100, frequência cardíaca limítrofe ali para um ataque cardíaco sinusal. Os 3 primeiros pontos eu já vi. Quarto ponto, onda P, é o que a gente está agora. Aí eu vou ter que dar um zoom, né? Vou dar um zoom aqui em D2, por exemplo. Então vê, ó, aqui em D2, a onda P, qual é a amplitude dela? Ó? Um quadradinho aqui, 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos e meio, né? Mais ou menos, né? Então, 2 quadradinhos e meio. Aqui também, ó, mais bonitinho aqui nesse primeiro batimento, ó, 1 quadradinho, 2, quase 3, né? Então, vamos botar 2,5. Então, beleza, tem sobrecarga de átrio direito. E sobrecarga de átrio esquerdo, será que tem? Vamos ver, vamos dar um zoom aqui em V1. Aí, ó, fase positiva inicial da onda P quase não tem, fase negativa bem profunda, QRS onda T. Então, vê, ó, a fase negativa ela tem 2 quadradinhos de duração, já está acima de 1, estranho. E tem 1, 2, 3 quadradinhos de profundidade, acima de 1 quadradinho. Então, assim, está nitidamente aumentada essa parte negativa da onda P. Se está aumentada, tem sobrecarga de átrio esquerdo. Então, de cara, eu vejo que essa paciente tem sobrecarga de átrio esquerdo e sobrecarga de átrio direito. A paciente está com dispneia. Faz sentido ser uma asma? Não, a asma não vai dar sobrecarga de átrio esquerdo nem de átrio direito. Parece ter alguma coisa no coração. Depois a gente vai ver esse eletro mais à frente, todo discutido, mas tem sobrecarga de ventrículo direito e tal. Esse eletro aqui clássico de estenose mitral, certo? Então, no país da gente, que infelizmente a gente ainda tem uma prevalência alta de febre reumática, eu peguei mulher jovem com a dispneia e com sobrecarga de átrio esquerdo, eu sempre tenho que pensar em estenose mitral. Vejam que isso daí é um caso que a gente vê frequentemente na prática cardiológica, que se alguém tivesse visto um eletro na UPA da vida, falar, opa, tem alguma coisa estranha. A pessoa pode até não saber que é estenose mitral, mas falar, ó, tem alguma coisa estranha aqui, encaminha para o cardiologista, certo? Então agora a gente vai fazer o quê? Vai praticar eletros de sobrecargas ou não, de sobrecarga atrial, para você botar na prática. Esse eletro aqui tem sobrecarga de átrio ou não tem sobrecarga de átrio. Vamos lá.
Outra aula importante agora, o que é que eu preciso saber sobre intervalo PR? E lembrando que esse agora é o quinto passo. A gente já viu identificação e padronização, ritmo e frequência cardíaca a gente dominou bem direitinho. E agora a gente acabou de ver sobrecarga de direito e esquerdo, que era o que a onda P tinha a informar. Vamos agora para o intervalo PR. Então, primeira coisa, o que é que eu tenho que saber sobre o intervalo PR? Antes de mais nada, eu tenho que saber a diferença entre intervalo e segmento. Lembrando, intervalo engloba uma onda, então o intervalo PR vai do começo da onda P até o começo do complexo QRS, enquanto que segmento não engloba, é só a linha reta. Então, essa linha aqui, do final da onda P ao início do complexo QRS. O que a gente vai focar nessa aula é intervalo PR. O que é? Aí, lembra, né? Quando a gente está ali depois de onda P, a gente tem essa linha reta que é o segmento PR, que nada acontece, né? Quer dizer que o estímulo não está nem indo para frente, nem para trás, enfim. O que é que vai causar isso mesmo? É o nó atrioventricular, lembra? A gente falou, né? O nosso sinusal é o maestro, é quem vai estar disparando ali os estímulos. Aí começa a ir por esses feixezinhos fininhos aqui, Bachmann, Torel, Diabaquato, despolarizando os átomos até chegar no nó AV. Quando chega no nó AV, o nó AV vai segurar esse impulso. Com que objetivo? Para que os átrios e os ventrículos não contraiam ao mesmo tempo. Segura um pouquinho e depois deixa passar. Ou seja, ele funciona como se fosse um sinal de trânsito, certo? Se a gente fosse fazer a analogia, que a gente vai usar depois essa analogia no curso em bloqueio de ramo, como se essa parte aqui amarela do sistema de condução fosse uma autovia. Imagina aquela autovia lá, padrão Alemanha, tem um buraquinho, tá? Você consegue, na rua você consegue super rápido aqui. Então o que acontece é isso, se o estímulo elétrico caísse aqui, ele ia percorrer o coração todo num piscar de olhos e ia terminar contraindo o átrio e o ventrículo junto. Então o que acontece? O nó atrioventricular que está aqui embaixo, é como se ele fosse um sinal de trânsito, que ele chega e fala, para aí, conta aqui alguns milissegundos, beleza, pode seguir. Então é isso que o nó AV vai fazer, né? Então a gente tem que saber qual a duração normal, né? Lembra que eu falei que essa segunda parte do curso a gente mistura o eletro normal com o eletro alterado. Então, qual a duração normal do intervalo PR? De 120 a 200 milissegundos, ou 3 a 5 quadradinhos, né? É a mesma coisa de dizer. Então tá aqui o normal, certo? Ó, onda P QRS. Então começa aqui um quadradinho, 2, 3, vamos botar 3,5 aí. 3,5, normal. Ou seja, se tiver menor do que 120 milissegundos ou acima de 200 milissegundos, está alterado. Aí vamos ver alguns exemplos, certo? Aqui, por exemplo, estou com esse paciente aqui, a gente até já viu esse eletro previamente na discussão de átrio esquerdo. Vamos focar agora só no intervalo PR. Então, se eu der um zoom aqui, D2, a gente costuma ver muito bem intervalo PR. Quantos quadradinhos tem? Então, ó, começou a onda P, segmento PR, complexo QRS, segmento ST, onda T. Então, ó, um quadradinho, 2, 3, quase 4, ou seja, só por aqui eu já digo que tem sobrecarga de átrio esquerdo. Lembro da aula passada, está bem aumentada, né, a duração da onda P. Mas vamos seguindo em frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, era para estar aqui o QRS já, porque o intervalo PR é para ter até 5 quadradinhos, mas não está. Aí ele continua, 5, 6, 6,5, basicamente quadradinhos até começar o complexo QRS. Ou seja, esse intervalo PR aqui está aumentado. Está aumentado. O que é que causa isso? Se o intervalo PR for maior do que 200 milissegundos em todos os batimentos, que é o que acontece aqui, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Todos os batimentos está a mesma coisa. Aí o que é que eu posso dizer? Eu digo que tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Para não decorar, bloqueio atrioventricular. Por quê? Porque é o nó atrioventricular que está ali entre os átrios e ventrículos que não está funcionando bem. Pense ele como sendo um sinal de trânsito, então ele devia ficar fechado ali durante X milissegundos. Ele está ficando mais tempo do que deveria fechado. Então, tem alguma bronca. Tem algum bloqueio ali, está demorando mais do que deveria. Atrioventricular, porque a bronca é no nó atrioventricular. De primeiro grau, porque vai ter. Se tem de primeiro, deve ter de segundo, deve ter de terceiro. A gente vai falar isso na parte de bradiarritmia. O que é que pode causar isso? Algumas medicações, então, por exemplo, beta-bloqueador, basicamente medicações que deixam a frequência cardíaca mais baixa. Beta-bloqueador seria o exemplo mais clássico. Beta-bloqueador, amiodarona, medicações que diminuam a velocidade da condução, do sistema de condução, pode causar isso. Doenças do sistema de condução. Então, com a idade, é comum o sistema de condução, como tudo vai envelhecendo, aparece catarata, aparece cálcio nas artérias. Também pode ter uma degeneração do sistema de condução, ele começar a funcionar mais lento.
Atletas por ter um tônus vagal mais alto. Lembra que eu falei que atleta de verdade, né? Maratonista, tem um povo que tem alta carga, não é peladinha de final de semana, não. Então, o atleta não pode ter bradicardia por aumento do tônus vagal, também pode ter um BAV de primeiro, isso aí é fisiológico. E endocardite. A endocardite, eu botei 3 pontinhos aqui, porque é importante entender isso. Por que endocardite pode causar BAV de primeiro grau? Vamos ver, aí é anatomia, certo? Se a gente fizer um corte aqui no coração, a gente pode ver esse corte clássico, onde a gente vê válvula mitral, válvula tricúspide e válvula aórtica aqui. Beleza. Observe que o átrio ventricular está aqui e o sistema de condução aqui, feixe de Rhis, as coisas todas, vai passar aqui no meio das válvulas, certo? O que é que acontece? Às vezes, quando tem endocardite, isso é muito comum aqui em endocardite de válvula aórtica, pode formar um abscesso aqui perto da válvula e esse abscesso comprimir esse sistema de condução cardíaco, certo? Então, pode causar diferentes graus de bloqueio atrioventricular, podendo chegar até bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que é o mais grave, né? Mas pode acontecer sim. Então, eu estou com um paciente com endocardite, principalmente válvula aórtica, ele começa a ficar com PR longo, eu já tenho que pensar com altíssima acurácia que esse paciente desenvolveu um abscesso. Se o PR dele estava normal antes e alarga durante a internação, mais de 90% de chance de ter um abscesso. Aí vamos ver aqui um caso que eu já vi no passado. Mulher de 32 anos com válvula aórtica bicúspide, foi internada na cardiologia devido a endocardite. O eletro inicial, de cara, já mostrava isso daqui. Ó, onda P, segmento PR, QRS, onda T. Então, vê a distância. 1, 2, quase 3 quadradinhos, ou seja, já deve ter uma sobrecarga de átrio esquerdo aqui. 4, 5, 6, 7, 8,5 quadradinhos. Então, aqui, mesmo que eu não tenha nenhum eletro prévio, é um BAV de primeiro grau muito, muito, muito grande. Normal era até 5. Aqui tem 8 e uns quebrados, certo? Então, aqui essa paciente tinha abscesso periaórtico, foi operada, drenado abscesso, trocado válvula, saiu bem. Então, endocardite mais PR longo, tem que lembrar de abscesso. Endocardite de válvula esquerda, sempre fica pedindo eletro diariamente, certo? Então, o paciente está lá internado, vai ter que usar antibiótico 30, 40 dias. O ideal é que faça eletro todo dia, porque às vezes é isso. Às vezes você vê lá, terceiro dia estava de boa o PR, no quinto dia largou o PR, opa, vamos pedir um transesofágico aqui, porque quase certeza que tem um abscesso. Beleza, PR longo a gente viu, endocardite, medicação, degeneração do sistema de condução, e PR curto, o que é que pode causar? Vê, a lógica aqui é a seguinte, certo? O estímulo começou a aparecer aqui no nosso sinusal, foi para os atos, gerou onda P, chega aqui no nó AV, aí o sinal de trânsito, que está funcionando direito, digamos, o sinal de trânsito fala, segura aí alguns milissegundos, pode passar. Na hora que ele fala, segura aí uns milissegundos, você não vê nada no eletro, porque não está indo nem para frente nem para trás. Normalmente é assim, a única via de conexão que a gente tem entre os átrios e os ventrículos é essa autovia aqui. Mas, e se aparecer algum caminho alternativo? Isso pode acontecer. Então, isso aqui é o que a gente chama das síndromes de pré-excitação e tal. Então, aqui outro tipo de corte é do livro da gente. Então, tá aqui, certo? O nosso sinusal aqui, aí espalhou, chegou aqui até o nó AV, vai demorar alguns milissegundos para poder vir aqui para o ventrículo. Mas, e se eu tiver uma via acessória? Se eu tiver um caminhozinho aqui, que liga, além do nó AV, que liga os átrios aos ventrículos. O que é que pode acontecer? Pode acontecer do estímulo elétrico conseguir passar aqui mais cedo, antes do nó AV liberar o trânsito para passar para o ventrículo. Então, o que pode acontecer é que eu posso encurtar o intervalo PR, certo? Então, o exemplo seria esse. Deveria estar seguindo esse caminho do nosso sinusal para o nó AV, espero os milissegundos para vir para cá. Mas pode ser que eu tenha uma via aqui que não deveria existir e que agora o estímulo que estava aqui despolarizando o átrio esquerdo, opa, tem um caminho aqui e já vai bater lá no ventrículo. Como é que eu vou ver isso? Assim, ó. Eu vejo onda P, um QRS e onda T. Aí vê onda P, um quadradinho, 2. Quando está em 2,5 quadradinhos já começa a surgir aqui o QRS. Ou seja, o PR está mais curto do que o normal. PR mais curto do que o normal, menor do que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, eu tenho que pensar em pré-excitação. Então é isso. PR curto, eu penso logo em pré-excitação ventricular. O clássico é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Lembrando que síndrome tem que ter um conjunto de sinais e sintomas. Então a gente chama de síndrome mesmo quando tem um eletro alterado e tem sintomas sugestivos da síndrome, tipo palpitação, síncope e tal, né? Então, o resumão do intervalo PR é o seguinte. O normal é de 3 a 5 quadradinhos. Tá aqui o exemplo. Se tiver mais do que 5 quadradinhos, eu penso em BAV de primeiro grau. Tá aqui. E se tiver menos de 3 quadradinhos, eu tenho que considerar a pré-excitação. Também tá aqui o exemplo. Vamos para alguns casos clínicos agora. Eu tenho um paciente de 14 anos que chega na emergência com dor articular e febre.
teve uma dor de garganta umas 3 semanas atrás, e no exame físico, agora botando um pouquinho mais de dados, eu já vejo que tem um sopro de regurgitação mitral, sugestivo de insuficiência mitral, no menino de 14 anos. O que é que esse menino tem? Aí vou pro eletro, certo? Aí o que é que a gente vai ver aqui? Então vamos fazer a interpretação toda. Eu já sei o quadro clínico, a identificação, a padronização. Eu vejo aqui em cima que tem N e 25. O ritmo, terceiro passo, né? P positiva em D1, positiva em AVF. A cada da P se segue um complexo QRS, tá de boa. A frequência cardíaca, se a gente for ver aqui, desse QRS para esse, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradões aproximadamente. Se fosse 4 certinho, seria frequência 75. É um pouquinho menos, então deve ser 80, alguma coisa assim. Ritmo sinusal. Onda P. Aqui está o zoom. Certo, onda P, ó. Aqui em D2 tem 2 quadradinhos, então não está aumentado em relação a isso. Eu acho que eu não dei o zoom em V1, não dei. Mas dá para ver aqui que a fase negativa da onda P em V1 também não chama atenção. Não parece ter sobrecarga de átrio, mas quando eu chego aqui no próximo passo, que é intervalo PR, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, o intervalo PR está aumentado. Esse paciente tem um BAV de primeiro grau, certo? E aí, qual é o esquema? Se eu pego um paciente com quadro febril, sopro, teoricamente novo, que teve uma dor de garganta há algumas semanas e tem um BAV de primeiro grau, eu sempre tenho que pensar, entre outras coisas, em febre reumática aguda. Inclusive, isso entra lá nos critérios diagnósticos, né? Aumento do intervalo PR e tal. Ah, Eduardo, eu não podia pensar em endocardite, não? Podia pensar que o paciente teve alguma infecção bacteriana, agora está tendo febre, tem sopro. Pode pensar. Pode pensar também. Endocardite também pode dar BAV de primeiro grau. Aí você vai pensando nos diagnósticos diferenciais, né? Mas para você ver, um exame simples, você tem qualquer emergência. Opa, será que é febre reumática aguda? Tá com cara. Será que é endocardite? Pode ser também. Próximo caso. Homem de 52 anos chegou à emergência com quadro de dor torácica típica, de livro. Já acompanhava com cardiologista devido a uma cardiopatia dilatada. Aí veio com a troponina bem alterada e faz um CAT que tem lesões triarteriais. Que medicação normalmente usada nesses casos deve ser evitada nesse paciente? Aí tem um eletro aí, certo? Esse eletro aqui não é nem de paciente infartado não, mas era só para dar o insight, certo? Ó, a gente já viu esse eletro aqui antes. Ele tem um PR super longo. Aqui dá para você ver, pronto, por exemplo, aqui, se você pegar, mesmo sem dar o zoom, se você pegar esse batimento aqui, você vê que aqui é um quadradão, certo? O quadradão já seria o limite do PR, mas ainda tem um pouquinho de onda P para cá, ou seja, tem um BAV de primeiro grau. Aí tem que ficar ligado o seguinte, PR maior do que 240 milissegundos, você sempre tem que ter cautela quando for usar beta-bloqueador, certo? As diretrizes de infarto, isso varia um pouco. Alguns dizem acima de 240 estaria contraindicado, outras dizem acima de 280. Mas resumindo, tem que ficar alerta, certo? Se é contraindicação absoluta ou não, é muito discutível isso em relação aos especialistas. Mas você tem que ficar ligado, ó, o paciente já tem um PR aumentado lá, eu vou botar um beta-bloqueador, que é uma droga que tende a alargar ainda mais o PR. Esse BAV de primeiro grau que o paciente tem agora pode ficar ainda mais alargado, gerar um BAV mais avançado, alguma complicação do tipo. Então, agora é hora da gente praticar. Vou botar mais alguns exemplos para vocês verem aí. Fica de olho.